Salmos 9 é um salmo para ser lembrado, lido, no momento em que você está passando por um processo judicial e os seus inimigos estão negando o seu direito. Quando você tem uma causa na justiça, quando você tem uma questão que você sabe que você tem o direito e você vê que são muitos os que são seus inimigos para negar o seu direito, para dizer que você não tem o direito, então você deve depositar a sua confiança em Deus e louvar a Deus antecipadamente, dizendo: eles não querem que o meu direito aconteça, mas eu colocarei a minha causa diante do Senhor em oração, sabendo que quando eu coloco essa questão diante de Deus, Deus ele é um juiz que é justo. E ele, quando ouvir a minha oração, tomará a sua posição como juiz. Ele mesmo se assentará no tribunal e realizará o julgamento, confundindo os meus inimigos, fazendo com que eles tropecem, com que a sua intenção não aconteça e que o direito se revele e aconteça. Mas o Salmo 9, o detalhe dele é esse: a confiança de quem escreveu o Salmo 9 foi o rei Davi. Ele tem uma confiança de que ele, colocando a causa diante de Deus, o Senhor o ouvirá e responderá exercendo o papel de juiz, assumindo aquela causa. É o que nós vamos ler aqui no Salmo 9. Veja que ele fala exatamente isso. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nós vemos que Davi, ele fala que com confiança, ele fala: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ele está dizendo: eu tenho certeza que eu vou louvar ao Senhor. Versículo 3. Por que que ele vai louvar? Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Versículo 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Versículo 5. Repreendeste as nações. Quando Davi está falando a respeito das nações, as nações são os povos que ficavam em volta de Israel. Então, isso significa as pessoas que estão à sua volta, dizendo que você não vai conseguir. O Senhor repreende as nações, repreende a voz dos seus inimigos. Destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Veja que Davi fala que o nome deles foi apagado. Não vai haver nem lembrança de que um dia eles se levantaram contra a sua vida, contra o seu direito, contra a sua causa. Versículo 6. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Em outras palavras, o inimigo consumiu as suas assolações, perseguiu, usou as suas estratégias, destruiu, mas ele também foi destruído. A memória dele foi destruída junto com todo o mal que ele fez. Versículo 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Enquanto eles estão pensando em fazer o mal, quando a causa é posta na mão de Deus, Deus já prepara o tribunal e ele é um Deus eterno. Veja que Davi fala: o Senhor está assentado perpetuamente. Quem pode tirar o Senhor, que é o juiz dos juízes, de julgar de maneira correta e justa a nossa causa? Ele já preparou o seu tribunal para julgar. Versículo 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Aqui, nesse versículo 8, nós também podemos ver Deus
no juízo final. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, nos fala a respeito do juízo final. Quando toda a terra for terminada, o Senhor realizará o julgamento de todos. A Bíblia fala em Apocalipse que grandes e pequenos, ricos e pobres, fracos e poderosos, todos comparecerão perante o tribunal do Senhor. Esse tribunal será no final do mundo. Agora, no versículo 9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Se você está sendo oprimido por pessoas que estão negando e recusando o seu direito, confie no Senhor. Ele vai colocar você no alto de uma montanha para que você fique protegido e seguro, e é Ele que vai colocar o seu tribunal para realizar o julgamento da sua causa. Versículo 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Veja que Davi, ele confia em Deus, porque ele conhece Deus, ele tem experiências com Deus. Ele já sabia que Deus realizava coisas extraordinárias. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Versículo 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Sião é o nome de um monte que fica em Jerusalém. E é uma forma de fazer referência a Jerusalém. Sempre que você vê Sião, significa assim: cantai louvores ao Senhor que habita em Jerusalém. Deus está em Jerusalém. Anunciai entre os povos os seus feitos. Versículo 12. Pois ele inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Ou seja, Deus ele questiona. Quando alguém foi morto, Deus toma vingança sobre o homicida a respeito do sangue que foi derramado. Nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 4, depois que Caim matou Abel, nós vemos que Deus um dia vai até Caim e diz: aonde está o seu irmão? E Caim responde: sou eu por acaso guardador do meu irmão? E aí Deus responde para Caim: o que foi que tu fizeste? Porque o sangue de Abel clama na terra. Então Deus disse: agora você será fugitivo na terra. Você será maldito. Quando você plantar, a terra não dará a sua força. Por que Deus falou isso para Caim? Para que ele recebesse o seu castigo. Então Deus ele inquire o derramamento de sangue e ele se lembra dele e não se esquece do clamor dos aflitos. Isso significa que você não precisa ter dúvida de que Deus realmente é o teu juiz. Quando você confia nele, ele é o teu juiz. Ele se assenta no tribunal. Ele realizará o seu julgamento. Versículo 13. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. 14. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Quando ele fala que tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião, ele está falando assim: as portas da filha de Sião, portas, também significa pessoas. Ele está dizendo que Deus levanta ele da porta da morte, ou seja, o Senhor me deixa com vida para que eu conte todos os teus louvores, ou seja, para que eu conte todos os testemunhos que eu tenho, que são louvores para o Senhor, às portas da filha de Sião, a filha de Jerusalém, para que eu conte para as pessoas que vivem em Jerusalém o que eu tenho recebido de milagres na minha vida, e me alegre na tua salvação. Versículo 15. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Veja, as nações, ele está falando a respeito dos inimigos dele, das pessoas que o cercavam. Os meus inimigos, as nações à minha volta, caíram
precipitaram-se na cova que abriram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O seu inimigo vai armar a cilada contra a sua vida, para desejar o seu mal, para que você tropece, mas quem vai tropeçar vai ser ele mesmo. Quem abriu a cova vai ser derrubado e vai cair na própria cova que abriu. Porque o Senhor fará com que o seu inimigo tropece na cova que abriu para você. Lá no livro de Esther, nós vemos que Amã era um homem, ele era agagita, e ele ficou com ira de Mordecai, que era judeu, porque Mordecai não se inclinava diante dele. Então ele armou uma forca para matar Mordecai e depois criou um decreto para que o rei assinasse para matar todos os judeus. Mas a sua estratégia foi revelada e o rei determinou que ele fosse enforcado na forca que ele preparou para matar Mordecai. Se o seu inimigo preparou uma forca para destruir a sua vida, quem vai tropeçar é ele. Aquele que abriu a cova cairá dentro dela. Versículo 16. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Aqui tem Igaion e Selá. Selá significa pausa. O livro de Salmos é um livro que corresponde aos louvores, às canções que o povo hebreu canta para nas suas reuniões. Então, quando eles cantam o Salmo 9, eles cantam até o versículo 16, e aqui no versículo 16 tem uma pausa nessa canção, por isso que está ali o Selá. O versículo 17 fala assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, os ímpios, aqueles que não querem andar na justiça de Deus, serão lançados no inferno. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus é justo. Deus, ele enviou Jesus para que todos possam aceitar a Jesus e possam estar com ele na eternidade e possam seguir a ele como seus filhos e possam receber como herança o céu. Aqueles que não querem, Deus respeita, porque Deus honra a vontade de cada um de nós. E aqueles que não querem seguir o caminho de Deus têm ampla liberdade para praticarem as suas impiedades na terra enquanto estão vivendo. E automaticamente, que viveram longe de Deus, não tem porquê viverem com Ele depois que morrerem, tendo em vista que escolheram não viver com Ele. Então, os ímpios serão lançados no inferno por uma questão óbvia da justiça de Deus. Vão ser colocados no lugar que foi reservado para os que não andam com Deus. E todas as nações que se esquecem de Deus, aqueles que ouviram falar de Deus e resolveram se esquecer dele e seguir os seus próprios caminhos, também não têm relação e parte com Deus. No juízo final, serão colocados no inferno não porque Deus não os ama, mas porque eles escolheram o inferno. Só existem duas opções, o céu e o inferno. Aqueles que querem seguir para o céu são amigos de Deus, cumprem a lei de Deus. Aqueles que não querem fazem tudo o que quiserem, mas automaticamente estarão condenados para o inferno porque se colocaram nessa situação. Versículo 18: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação, ou seja, nem a esperança dos pobres se malogrará perpetuamente. Aquele que passa por necessidades, aquele que está em uma situação de pobreza, em situação em que não tem como defender o seu direito, ele vai passar um tempo de sofrimento, mas esse sofrimento não é eterno. Esse sofrimento tem um dia em que ele termina. O Senhor é justo. Ele põe um ponto final
nessa situação. E o versículo 19, Davi fala assim: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Ele clama para que o Senhor, que já está assentado no tribunal, comece a realizar o seu julgamento, para que ele realize o julgamento dos seus inimigos. Por que Davi pede para que o Senhor se levante? Ele fala: levanta-te, Senhor, que não prevaleça o homem, que sejam julgadas as nações perante a tua face. Porque Davi sabe que no momento em que Deus decide iniciar o seu julgamento, ele realiza e completa a sentença, ele cumpre a decisão, ele faz com que aquilo que ele disse aconteça, porque a palavra do Senhor é uma só e tem poder para fazer aquilo que ele fala. E no versículo 20 ele conclui: tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Selá, ou seja, eles cantam o versículo 16, o versículo 17 até o 20, e daí colocam uma pausa quando eles estão entoando, cantando esse salmo lá nas suas reuniões. Mas o versículo 20 termina dizendo que Deus coloca medo naqueles que são inimigos dele, para que eles saibam que eles são apenas homens. Eu não sei quem são os seus inimigos, eles podem ser muito fortes e muito poderosos, mas o que este salmo nos ensina é que não há ninguém que se compare ao Senhor. Ninguém pode prevalecer diante de Deus. Ninguém pode vencer a Deus. Deus, ele coloca todos os seus inimigos abatidos, e Deus coloca medo neles porque Deus é realmente Deus. Aqui em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 30, nós vemos uma palavra que completa o Salmo 9. Ele fala assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Não interessa se o seu inimigo ocupa cargos muito poderosos, se ele é muito inteligente, se ele está rodeado de conselheiros que são muito sábios. A palavra é clara. Provérbios 21:30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Os teus inimigos podem ser fortes e podem até mesmo ter um exército, mas olha o que diz o versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Não importa se o seu inimigo tem estrategistas de guerra para derrubar você do seu direito. No dia da batalha, ele pode até se preparar com sabedoria, com inteligência, com o conselho, mas contra o Senhor nada disso prevalece. E ainda que o cavalo se prepare para o dia da batalha, a tua vitória, como Davi reconheceu neste salmo, vem do Senhor. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, disse, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, veja aqui no versículo 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então aqui neste texto de 1 Coríntios, nós vemos Paulo falando que a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes deste mundo é destruída, porque Deus é soberano. E se Deus está com você, como o rei Davi diz nesse salmo que nós estamos meditando hoje, o Salmo 9, você não tem o que temer. Eles podem ser muito sábios,
podem ser muito inteligentes, mas, como nós vimos em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 30, não há sabedoria, nem inteligência e nem conselho contra o Senhor. E se eles tiverem alguma sabedoria e alguma inteligência, nós lemos aqui na tela, no versículo 19, que o Senhor destruirá a sabedoria dos sábios e aniquilará a inteligência dos inteligentes. Aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo fala um pouco a respeito da sabedoria de Deus. E ele fala que a pregação dele não foi uma pregação de sabedoria humana. Ele fala que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Deus, na sua palavra, tem poder. Se ele está dizendo neste Salmo 9, que nós meditamos hoje, que ele é o justo juiz, que toma a minha causa, a sua causa, e que ele já preparou o seu tribunal, e que ele está assentado no tribunal para realizar o julgamento, não há palavra, nem conselho, nem nenhuma mensagem de homem que possa prevalecer sobre o que ele determinou. Porque o que Paulo fala é que, quando eu preguei, eu não fiquei preocupado em trazer palavras de sabedoria, mas eu me preocupei em trazer a palavra de Deus, baseada na sabedoria de Deus, que vem com demonstração do Espírito e de poder. A palavra de Deus tem poder. Se ele está dizendo no Salmo 9 que ele está assentado no tribunal para julgar a sua causa, é ele que realizará a justiça e te dará a vitória. E ele fala exatamente isso no 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E ele fala no versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Paulo está dizendo, esta sabedoria de Deus que eu estou dizendo para vocês, que é a sabedoria de que quando Deus fala, ele tem poder para cumprir o que ele fala, é uma sabedoria que só quem é perfeito entende. Quem é perfeito? Aqueles que estão totalmente confiantes em Deus. Aqueles que têm dúvidas, que ficam titubeando, que não têm relacionamento de intimidade com Deus, podem ter dúvidas a respeito da sabedoria de Deus, de que Deus realmente vai fazer. Mas aqueles que andam com Deus, eles têm certeza, eles estão perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Veja, Paulo fala, a sabedoria dos príncipes deste mundo se aniquila. Mas falamos, versículo 7, a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. É uma glória que nós carregamos triunfar nas causas que colocamos diante de Deus. É uma glória para nós que Deus preparou para nós, aqueles que confiam nele, a vitória em relação aos nossos inimigos. Tudo o que arquitetarem contra nós será completamente derrotado. E o versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca crucificaria ao Senhor da glória. Então ele fala aqui, vamos ficar com a primeira parte do versículo 8. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu a glória de Deus, porque os príncipes deste mundo podem pensar, nós somos poderosos, nós podemos usar a nossa sabedoria, a nossa inteligência, o nosso conselho contra o necessitado, contra o oprimido, contra o pobre, mas eles não sabem da sabedoria de Deus que tem poder para prevalecer e julgar com justiça sobre todos eles. Então, não desista e não desanime da sua causa. Coloque nas mãos de Deus, porque se a sua causa estiver nas mãos de Deus, você vai dizer
Como disse Davi aqui, mais uma vez na tela, Salmo capítulo 9, no versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. E ainda tem mais um texto aqui no Salmo 18, estamos aqui no Salmo 18, no versículo 29, quando o texto nos fala: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. Vamos concluir esse vídeo com esse versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. Ele sabe qual o caminho que ele usará no seu julgamento, no seu tribunal, para que o seu direito seja realizado. A palavra do Senhor é provada. Ela com certeza vai se realizar e se cumprir. O Salmo 9 fala que eu louvarei ao Senhor e cantarei a Ele porque o meu direito prevaleceu e os meus inimigos retrocederam. Isso é palavra do Senhor. A palavra do Senhor é provada. E ela é um escudo para todos os que nele confiam. Se você confia no Senhor, então você pode tomar essa palavra como seu escudo. Quando quiserem te desanimar e dizer que você não vai receber o seu direito, que não tem mais como lutar, não acredite nisso. Apoie-se na palavra do Senhor. Ela será o teu escudo nesse dia, para que você diga: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a palavra do Senhor é provada. Eu sei que Deus é Deus. Deus é Deus. E como diz aqui o versículo 31, porque quem é Deus, senão o Senhor? Ele é o Senhor. E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das corças e põe-me nas minhas alturas, adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Eu persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim, aqueles que contra mim se levantaram. Então, não vou ler mais a continuação do Salmo 18, mas toda aqui a continuação do Salmo 18 ainda continua falando de quantas maravilhas Deus faz em relação aos nossos inimigos, quando colocam a sua injustiça querendo fazer com que você perca o seu direito. Se você tem uma causa, se você tem uma questão na justiça, confie no Senhor. Ele é o teu escudo, ele é o teu rochedo. Quem é o Senhor, senão o nosso Deus? Foi assim que Davi confiou em Deus e por isso ele escreveu, ele compôs o Salmo 9, para dizer que o Senhor é o meu juiz, ele é o juiz dele e que ele já tomou a causa dele, está assentado no tribunal para julgar a sua causa e realizar o seu direito. Confie no Senhor. Eu vou deixar agora no final do vídeo Provérbios capítulo 9 e vou deixar também do lado o botão para que você possa se inscrever no canal para receber as notificações dos novos vídeos que nós estamos postando aqui. Fique com Deus. Excelente dia na paz de Jesus.